Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Na nossa última conversa, desbravamos o fascinante universo dos pré-socráticos, aqueles pioneiros que, na Grécia Antiga, ousaram buscar o arqué, o princípio fundamental do universo, desvendando mistérios da natureza. Hoje, vamos dar um salto monumental e aterrissar no que é, sem dúvida, o período de ouro da filosofia grega. Uma era que não apenas nos presenteou com mentes gigantes, mas que, de fato, moldou profundamente a maneira como pensamos o mundo, a ética, a política e a própria existência. Preparem-se para um mergulho profundo em Sócrates, Platão e Aristóteles. Imagine Atenas, nos séculos V e IV a.C. Uma cidade fervilhante, o berço da democracia, das artes, do teatro, da oratória. Em meio a esse caldeirão cultural e político, surgiram pensadores que, ao invés de focarem apenas na natureza, voltaram seus olhos para o ser humano, para a moralidade, para a justiça e para a própria construção do conhecimento. Eles nos legaram não apenas respostas, mas, fundamentalmente, as perguntas e as ferramentas para pensar criticamente sobre nós mesmos e a sociedade. Sócrates, o inquieto mestre da autoconsciência. Nosso primeiro gigante é uma figura que transcende o tempo, que viveu por volta de 470 a 399 a.C., Sócrates. E ele é um enigma fascinante, porque, ao contrário dos grandes filósofos que o sucederam, Sócrates não deixou uma única linha escrita. Tudo o que sabemos sobre sua vida, seu método e seu pensamento vem de seus discípulos, principalmente de Platão, que o imortalizou como o personagem central de seus diálogos filosóficos. Sócrates tinha um jeito muito peculiar, e, para muitos, irritante de ensinar. Ele não palestrava nem ditava verdades. Ele conversava. Mas suas conversas eram diferentes. Ele praticava o que ficou conhecido como maiêutica, termo que vem do grego e significa arte de partejar. Assim como uma parteira ajuda uma mãe a dar à luz um bebê, Sócrates acreditava que sua função era auxiliar as pessoas a dar à luz suas próprias ideias, seus próprios conhecimentos, que, segundo ele, já estavam latentes dentro delas. Como ele fazia isso? Primeiro, vinha a ironia socrática. Sócrates se aproximava das pessoas na praça, um general, um artesão, um político, qualquer um que se apresenta-se como um sábio em determinado assunto. E, com uma humildade aparente, dizia: "Eu nada sei sobre isso, por favor, me ensine." Ele pedia, por exemplo, ao general: "Diga-me, general, o que é a coragem?" O general, seguro de si, oferecia sua definição. Sócrates, então, começava a fazer perguntas. E aqui está a chave. Ele não questionava a pessoa, mas a ideia dela. Ele levantava cenários hipotéticos, situações limite, exemplos que, de forma implacável, revelavam as contradições e fragilidades naquilo que o interlocutor dizia. Imaginem a cena. O general, outrora confiante, percebe, passo a passo, que sua definição de coragem não se sustenta diante das perguntas de Sócrates. Ele começa a gaguejar, a se contradizer, a perceber que não sabe tanto quanto pensava. Esse momento de perplexidade, de reconhecimento da própria ignorância, era crucial. Para Sócrates, era o primeiro passo em direção ao verdadeiro conhecimento. É aqui que entra a famosa frase: "Só sei que nada sei." Não era uma declaração de ignorância total, mas sim o reconhecimento humilde de que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe tudo e que está sempre disposto a aprender. Uma vez que a pessoa se dava conta de sua ignorância, Sócrates continuava a guiar a conversa, formulando novas perguntas que levavam o interlocutor a refinar suas ideias, a buscar uma definição mais precisa, a pensar mais profundamente. O foco de Sócrates não era o cosmos, como os pré-socráticos, mas sim a ética e o autoconhecimento. A frase inscrita no templo de Apolo em Delfos, "Conhece-te a ti mesmo", tornou-se o lema de sua filosofia. Para Sócrates, uma vida boa e justa só era possível através do exame constante de si mesmo, de suas crenças, de seus valores e de suas ações. Ele acreditava que ninguém faz o mal voluntariamente, mas sim por ignorância. Se você soubesse o que é o bem, você o faria. Sua missão era, portanto,
ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes e, consequentemente, mais virtuosas. Essa postura incômoda de Sócrates, que expunha a falsa sabedoria de muitos poderosos, acabou levando-o a um trágico fim. Ele foi acusado de corromper a juventude e de impiedade, não acreditar nos deuses da cidade, sendo condenado à morte. Sócrates aceitou sua sentença com serenidade, transformando sua morte em um testamento de sua fidelidade aos princípios filosóficos. Sua vida, e principalmente sua morte, tornaram-se um símbolo da busca intransigente pela verdade, custe o que custar. Platão. Os mundos da realidade e a alegoria da caverna. O legado imenso de Sócrates foi não apenas preservado, mas também expandido de forma grandiosa por seu discípulo mais brilhante, Platão, que viveu de cerca de 428 a 348 a.C., profundamente afetado pela morte injusta de seu mestre. Platão dedicou sua vida à filosofia e fundou uma das primeiras e mais influentes instituições de ensino superior do Ocidente, a Academia de Atenas, que perdurou por quase 1000 anos. A espinha dorsal da filosofia de Platão é sua revolucionária teoria das ideias, ou formas. Para Platão, o mundo em que vivemos, aquele que percebemos com nossos 5 sentidos, o mundo das árvores, das mesas, dos animais, das pessoas, tudo o que é mutável, imperfeito, e que nasce e morre, é o mundo sensível. Este mundo, para Platão, é apenas uma cópia imperfeita, uma sombra, de uma realidade superior e mais verdadeira. Essa realidade superior é o mundo das ideias, ou formas. Lá residem as essências perfeitas, eternas, imutáveis e inteligíveis de todas as coisas. Pensem na ideia ou forma de beleza em si, de justiça em si, de um círculo perfeito, ou mesmo da ideia de uma cadeira. No mundo sensível, vemos inúmeras cadeiras. Algumas são de madeira, outras de metal. Umas são confortáveis, outras nem tanto. Algumas são velhas e quebram. Mas a ideia de cadeira, a sua essência pura e perfeita, a sua cadeiridade, existe no mundo das ideias, independentemente de qualquer cadeira material. Para Platão, nossa alma, antes de encarnar em nosso corpo, teria vivido no mundo das ideias, contemplando essas formas perfeitas. Por isso, quando nascemos, não começamos do zero no conhecimento. Temos um conhecimento inato dessas ideias, uma espécie de lembrança ou reminiscência. O processo de aprender, para Platão, não é adquirir algo novo, mas sim recordar essas ideias que nossa alma já conheceu. Quando vemos uma cadeira no mundo sensível, nossa mente reconhece nela uma cópia da ideia de cadeira, e isso nos permite identificar o objeto. A melhor e mais famosa forma de ilustrar essa distinção entre os dois mundos e o processo de conhecimento é através do mito da caverna, presente em sua obra A República. Imaginem prisioneiros que viveram desde o nascimento acorrentados no fundo de uma caverna, de costas para a entrada. À frente deles, em uma parede, veem apenas as sombras de objetos projetadas por uma fogueira que arde atrás deles. Para esses prisioneiros, essas sombras são a única realidade. Eles nunca viram os objetos reais, nem a fogueira, nem o mundo exterior. Agora, imaginem que um desses prisioneiros é libertado à força. Inicialmente, ele sentiria dor e confusão. Ao ser puxado para fora da caverna, a luz do sol o cegaria. Mas, gradualmente, seus olhos se ajustariam. Ele veria os objetos reais, as cores vibrantes, as formas tridimensionais, e finalmente, a própria fonte de luz, o sol. Ele perceberia que as sombras na caverna eram meras ilusões. Se ele tentasse voltar para a caverna para contar aos outros o que viu, seus olhos estariam desacostumados à escuridão, ele tropeçaria, e os outros prisioneiros, que só conhecem as sombras, o ridicularizariam, talvez até o matassem, por tentar tirá-los de sua realidade. Essa alegoria é riquíssima em significados. As sombras na parede representam o mundo sensível, a realidade imperfeita e ilusória que percebemos pelos sentidos. Os objetos reais fora da caverna representam o mundo das ideias, a verdadeira realidade das essências perfeitas. A fogueira é o que projeta as sombras,
uma luz artificial e enganosa do mundo sensível. O Sol é a ideia do bem, a fonte suprema de luz e conhecimento, que ilumina todas as outras ideias e nos permite conhecê-las. A libertação e a subida do prisioneiro simbolizam o processo de ascensão do conhecimento, da opinião, doxa, para a verdadeira ciência, episteme, através da razão. O filósofo é aquele que conseguiu sair da caverna, que contemplou as ideias e a ideia do bem, e que tem o dever de tentar guiar os outros para a luz, mesmo que seja doloroso e perigoso. Platão aplicou essa sua teoria a todas as áreas do conhecimento. Em A República, ele não apenas descreve o mito da caverna, mas também propõe uma cidade ideal, polis, onde a justiça e a harmonia seriam alcançadas. Nela, o governo não seria exercido pela maioria, democracia, que ele criticava por ter condenado Sócrates, nem por uma minoria rica, oligarquia, mas sim pelos filósofos reis. Por que filósofos reis? Porque eles seriam os únicos capazes de, por meio da razão e do estudo, ter contemplado as ideias de justiça, bem e beleza, e, portanto, seriam os mais aptos a governar com sabedoria, buscando o bem comum e não interesses particulares. Para Platão, a justiça na cidade seria um reflexo da justiça na alma individual, que deveria ser governada pela razão, assim como a cidade deveria ser governada pelos filósofos. Aristóteles, o gênio da sistematização e da realidade concreta. Agora, passamos de um gênio para outro. Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., foi o mais brilhante aluno de Platão na academia, onde estudou por cerca de 20 anos. Mas, apesar de ter sido seu discípulo, Aristóteles trilhou um caminho filosófico distinto, tornando-se, para muitos, o maior sistematizador do conhecimento da antiguidade. A famosa frase Amicus Platón, sed magis amica veritas, que significa amigo de Platão, mas mais amigo da verdade, resume sua postura. Ele reverenciava seu mestre, mas não hesitou em discordar para seguir o que ele acreditava ser a verdade. A principal divergência de Aristóteles com Platão estava na teoria das ideias. Aristóteles não concordava com a separação radical de Platão entre um mundo sensível e um mundo das ideias. Para Aristóteles, as essências, as formas, não estavam em um mundo separado, transcendente. Elas estavam nas próprias coisas materiais. A ideia ou forma de uma mesa não existe em um plano etéreo. Ela está na mesa concreta que vemos e tocamos. O conhecimento, portanto, não viria de uma reminiscência de ideias perfeitas, mas da observação e da análise cuidadosa do mundo que nos cerca. É por isso que Aristóteles é considerado o pai do empirismo, conhecimento pela experiência, e do realismo, as coisas existem independentemente do pensamento. Aristóteles foi um pensador incrivelmente sistemático, metódico e empírico. Ele não apenas pensou profundamente, mas também catalogou, classificou e analisou praticamente tudo o que pôde. Desde os seres vivos, ele é considerado o pai da biologia, tendo dissecado e estudado inúmeras espécies, até as formas de governo, as leis da física, a natureza da alma, a poética, a retórica e a própria linguagem. Ele é o criador da lógica formal, que é a base do raciocínio dedutivo. Foi Aristóteles quem estabeleceu as regras para a argumentação válida, para o silogismo, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Sua lógica dominou o pensamento por séculos e é fundamental para o estudo do pensamento crítico. Na metafísica, termo que significa o que vem depois da física e que Aristóteles chamava de filosofia primeira, ele buscou entender o ser enquanto ser, ou seja, o que é a existência em sua essência. Para explicar a mudança no mundo, ele desenvolveu os conceitos de matéria e forma, e potência e ato. A matéria é aquilo de que algo é feito, a madeira de uma mesa. A forma é o que dá identidade à matéria, o que a torna o que ela é, a mesidade que faz da madeira uma mesa. A potência é a capacidade ou o potencial de algo se tornar outra coisa, uma semente tem a potência de ser uma árvore. O ato é a concretização desse potencial, a realidade de algo, a árvore em sua plena existência é o ato da semente. Na ética, Aristóteles nos legou uma das teorias mais influentes.
a busca da felicidade, eudaimonia, que para ele não era um prazer momentâneo, mas uma vida plena e florescente, alcançada através do exercício da virtude. E a virtude, para Aristóteles, não era um extremo, mas sim o justo meio. Por exemplo, a coragem não é nem a covardia, falta de coragem, nem a temeridade, excesso de coragem, mas o ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. A generosidade não é nem a avareza nem a prodigalidade. Viver uma vida virtuosa, para Aristóteles, é exercitar a razão para encontrar esse equilíbrio em nossas ações, em nossas emoções e em nossos hábitos, buscando a excelência em tudo o que fazemos. Na política, ele analisou exaustivamente as constituições de diversas cidades-estado gregas em sua obra A Política. Diferente de Platão, que idealizou a cidade perfeita, Aristóteles buscou entender as cidades como elas eram na prática e como poderiam ser melhoradas. Ele classificou as formas de governo, monarquia, aristocracia, politia e suas degenerações, tirania, oligarquia, democracia, e buscou a que seria mais adequada para o bem-estar geral, muitas vezes favorecendo a politia, uma forma de governo misto, com a participação de muitos, mas não de todos. A influência de Aristóteles foi colossal e de longo alcance. Seus escritos dominaram o pensamento ocidental por mais de 1000 anos, sendo a base do ensino medieval e renascentista em praticamente todas as áreas do conhecimento, da teologia à medicina, da física à ética. Ele é um pilar da filosofia ocidental. Então, olhem o salto que demos. Saímos da busca pelo arqué dos pré-socráticos e chegamos a um período onde a filosofia se aprofunda na condição humana, na moralidade, na política, na natureza do conhecimento e na estrutura da própria realidade. Vimos Sócrates, o mestre do questionamento e do autoconhecimento, que nos ensinou a duvidar, a examinar nossas próprias vidas e a buscar a verdade dentro de nós mesmos, mesmo que isso nos leve a caminhos desconfortáveis. Platão, com sua majestosa teoria das ideias, nos convidou a transcender as aparências do mundo sensível e a buscar as essências perfeitas e eternas que, segundo ele, dão sentido a tudo. O mito da caverna permanece como um convite perene à iluminação pela razão. E Aristóteles, com sua mente enciclopédica, nos mostrou a importância da observação rigorosa, da lógica impecável e da sistematização do conhecimento, valorizando a realidade concreta que nos cerca e nos ensinando a buscar a excelência e o equilíbrio em todas as coisas. Esses três gigantes, com suas visões por vezes complementares, por vezes em diálogo crítico, formaram a espinha dorsal de todo o pensamento ocidental. Suas perguntas, suas respostas e, acima de tudo, a forma como eles abordaram o conhecimento continuam a nos guiar e a nos desafiar até hoje, provando que a filosofia não é algo do passado, mas uma ferramenta viva para compreender o presente. E a pergunta que fica para vocês, para continuarmos essa reflexão: qual desses filósofos clássicos, Sócrates, Platão ou Aristóteles, mais ressoa com a sua própria forma de pensar o mundo e a vida? E de que maneira as ideias de um deles, ou mesmo de todos eles, ainda podem ser aplicadas para nos ajudar a compreender e a enfrentar os complexos desafios da nossa sociedade contemporânea? Pensem nisso, compartilhem suas ideias nos comentários, e muito obrigado por embarcar nessa jornada conosco.